Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Que diz assim a Sagrada Escritura: Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Somente este versículo. Podem sentar. Como é de costume, eu sempre faço uma oração antes de iniciar a mensagem. Eu peço que a igreja ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento a Tua palavra foi lida e nós cremos no poder genuíno da Tua palavra. Como uma espada cortante, ela penetra os nossos corações. Que este vaso de barro, Senhor, que aqui está, seja apenas a voz que transmite, Senhor, a Tua palavra. Se utiliza deste vaso, perdoa, Senhor, os meus pecados. Abre a porta da palavra nesta manhã, alimenta, Senhor, o nosso espírito. Nos fortaleça e conduza tudo para a honra e glória do Teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Minhas irmãs, esta epístola aos Hebreus, ela é conhecida como uma epístola anônima, né? Não há um consenso entre os teólogos a respeito da autoria desta epístola. Porém, o seu conteúdo, ele tem uma relevância muito grande para a Igreja de Cristo, no que diz respeito à perseverança do crente. A epístola, ela está dirigida àqueles cristãos, né, que eram judeus e que haviam se convertido ao cristianismo, que haviam se convertido a Cristo. E em face das muitas perseguições, muitos destes judeus estavam pensando, cogitando a possibilidade de voltar às suas antigas tradições, voltar aos seus preceitos, às suas normas, aos estatutos da velha aliança, do Antigo Testamento. E o escritor aos Hebreus, ele vem trazer à tona a mensagem de que a aliança, a antiga aliança, ela não tem a mesma relevância do que a primeira, porque a antiga era apenas sombra daquilo que seria estabelecido e que fora estabelecido em Jesus Cristo. Então, muitos daqueles judeus pensavam em voltar para as suas antigas tradições por não se encontrarem dispostos a pagar o preço do Evangelho, de uma vida piedosa, de uma vida fiel ao Senhor, por meio de Jesus Cristo. E aqui nós nos deparamos com várias passagens onde ele faz menção do senhorio de Jesus, da importância maior de Jesus em face daqueles profetas do passado, de Moisés, de Josué, de muitos dos homens, né, que foram erguidos por Deus para conduzir um povo, e que por meio deles o Senhor trouxe a lei, trouxe as normas, trouxe um modelo de vida para que fosse vivido, separado, um povo que glorificasse ao nome de Deus. Mas em Jesus Cristo tudo isso ficou para trás, porque eram apenas sombra das coisas que viriam. E falando de um aspecto dos muitos que foram estabelecidos por Deus naquela época, nós nos deparamos com os holocaustos, com os sacrifícios. Lá em Êxodo, nós vemos a mão soberana de Deus, a mão potente de Deus, indo resgatar o seu povo em cumprimento de uma promessa que ele havia feito. O povo de Deus estava ali cativo, a história vem dizer, lá desde Gênesis, né, com Israel, aquelas tribos vão para o Egito, ali sob o governo de José, e aí 400 anos se passam, e aquele povo, um outro rei assume, e aquele povo se torna cativo, e causa, vamos dizer assim, medo naquele rei atual, porque era um povo que crescia, que se multiplicava, e que era um povo forte. Então aquele rei, ele toma a iniciativa de oprimir aquele povo, de escravizar aquele povo, para que ele parasse de crescer. Mas talvez aquele rei não sabia que aquele povo tinha um dono, que aquele povo pertencia ao Deus, Criador do céu e da terra. Então Deus envia
levanta Moisés, vai resgatar aquele povo. Então, nós poderíamos fazer uma interpretação de que Deus é fiel às suas promessas e no seu tempo, a sua maneira, a sua forma, ele não se esquece do que ele prometeu e ele vai em busca do seu povo, em busca de restabelecer a sua aliança com o seu povo. Lá em Êxodo nós fazemos essa leitura resumida. O povo é resgatado do Egito e quando chega ali no deserto, mais precisamente ali aos pés do Monte Sinai, aquele povo ele passa 9 meses ali reunidos naquele lugar, se preparando para marchar no deserto rumo à terra prometida. Aquele povo passa 9 meses e Deus, através de Moisés, comunica àquelas pessoas que eles saíram de uma terra, que eles têm um dono, que eles pertencem a Deus, e Deus agora coloca os seus estatutos, as suas leis, para que aqueles povos andassem por aquelas normas, por aqueles estatutos. Então, lá no Monte Sinai, o Senhor dá as tábuas da lei para Moisés, e Moisés é o interlocutor de Deus com o seu povo. Antes que eles começassem a marchar pelo deserto, eles passam esse período de tempo recebendo de Deus as suas normas, os seus estatutos. E no livro de Levítico, agora Deus está estabelecendo ou instituindo o seu culto, estabelecendo e instituindo a forma como o seu povo deveria se apresentar a Ele. Então, em Levítico, nós vamos meditar a respeito da santificação do povo, da separação daquele povo para Deus. Uma vida onde as pessoas buscam agradar ao coração de Deus, atendendo às normas estabelecidas por Deus. Uma dessas normas que é estabelecida se dá na questão dos holocaustos, dos sacrifícios, aqueles recursos que Deus provera para que encobrissem os pecados das pessoas. Então Deus estabelece o sacerdote, Deus estabelece o tabernáculo, porque Deus queria e Deus quer sempre habitar no meio do seu povo. Então o tabernáculo ele é levantado no meio daquele povo e a presença de Deus habitava naquele tabernáculo. E o sacerdote era o único que tinha a permissão, vamos dizer assim, para entrar no Santo dos Santos. Era um ambiente reservado onde a presença de Deus habitava naquele lugar. E há um único sacerdote, uma vez por ano, depois de uma oferta de sacrifício em perdão dos seus pecados e pelos pecados da nação, ele tinha o direito, o privilégio de entrar no Santo dos Santos e apresentar o perdão, apresentar os pecados daquela nação, a fim de que eles fossem cobertos, ou seja, expiados. A palavra expiados, ela quer dizer cobrir os pecados, não perdoar definitivamente os pecados. Então, o sacrifício de animais, as ofertas de cereais, os holocaustos pacíficos, eles tinham a função de cobrir os pecados daquelas pessoas. Ele não perdoava o pecado definitivamente. Porque hoje nós sabemos, à luz das Escrituras, que aquilo era sombra das coisas que viriam. Mas Deus estava estabelecendo ali para o seu povo, para a sua nação, a forma como o pecado deve ser perdoado. Por meio do sacrifício, por meio de derramamento de sangue. Então, bezerros, bodes, ovelhas eram mortos em expiação pelos pecados do povo. E ali, um fato importante que nós tomamos conhecimento é que quando as pessoas elas iam apresentar as suas ofertas, o sacerdote ficava diante do pecador e da sua oferta, do seu bezerro, da sua ovelha, do seu bode, e ali em expiação pelos pecados, o pecado da pessoa era transferido, a culpa da pessoa era transferida para aquele animal que era imolado, que era sacrificado.
Então, era um gesto que trazia para o pecador um quebrantamento, a fim de que ele tomasse conhecimento de que a culpa dele estava sendo transferida para um ser que não tinha culpa nenhuma. Porém, nós sabemos que isto tinha a possibilidade de gerar um quebrantamento naquela pessoa, mas que evidentemente aquelas pessoas voltariam a pecar, voltariam a transgredir a lei de Deus, e isso era uma coisa frequente. As pessoas pecavam e traziam seus animais para que fosse expiado, ou seja, para que fosse coberto os seus pecados. E aí, nós indo para Hebreus, nós vamos ver aqui neste versículo que nós lemos, que diz assim: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Nós vemos à luz das Escrituras que aquele povo tinha um coração endurecido. Aquele povo era um povo que, apesar de perceber, de testemunhar, de ver os grandes feitos que Deus fazia por eles, para benefício deles, mas era um povo que era obstinado à desobediência. Era um povo que facilmente transgredia a lei de Deus e desagradava ao coração de Deus. E havia este ritual para perdão dos pecados, mas que não era eficiente. As pessoas viviam pecando, viviam desagradando o coração de Deus. E aqui nós meditamos em uma parte. A lei de Deus, ela estava posta, ela estava colocada, era uma lei escrita ali, simbolicamente, naquelas tábuas da lei, e muitas outras leis foram instituídas por Deus por intermédio de Moisés, mas nenhuma destas leis permitia um acesso direto ao coração de Deus. Nenhuma destas leis permitia uma vida nova com Deus. Era um povo que pertencia a Deus, era um povo que era escolhido por Deus, a quem Deus queria habitar no meio deles, mas era um povo obstinado, um povo desobediente. E aí o tempo passa, aquelas pessoas, muitas delas perecem no deserto. A história vem dizer, há relatos, de que muitos deles pereceram no deserto e um pequeno grupo conseguiu entrar na Terra Prometida. Mas 400 anos depois do último profeta, a promessa de Deus se cumpre na vinda do seu Filho, Jesus Cristo. Então Jesus é aquele de quem os profetas falavam. O profeta Isaías falou muito acerca de Jesus, de que viria um e que esmagaria a cabeça da serpente, de que levaria sobre si os pecados do seu povo, de que por meio dele as nossas feridas eram saradas. Talvez aqueles profetas falavam de Jesus, mas nem imaginavam como seria essa vinda de Jesus. Mas o fato é, Jesus veio, Jesus é o próprio Deus encarnado, Jesus é o enviado de Deus, com uma missão de reduzir a sua divindade a um corpo físico, humano, para que pudesse ter a possibilidade de sentir as mesmas coisas que nós sentimos, as nossas fraquezas, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as tentações que nós sofremos, igual o que nós passamos, Jesus também foi colocado à prova. Então Jesus ele vem com uma missão de ser o sacrifício perfeito para Deus. Jesus vem com uma missão de ensinar e de deixar uma mensagem que produzia e que produz vida para o povo de Deus. Jesus é aquele que veio e que por meio dele a lei de Deus, os preceitos de Deus são colocados no nosso coração, não por intermédio da lei, da escrita, como diz um versículo que eu não me recordo onde está, que a escrita mata, mas a palavra de Deus ela produz vida.
Então, Jesus é aquele que vem com todo este poder, com toda esta renúncia do seu ser divino, celestial, para habitar no meio de um povo obstinado, de um povo rebelde, de um povo que dava as costas e que ainda hoje dá as costas para ele, mas mesmo assim, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então nós vemos a plenitude do amor de Deus pela sua criação representada na vida e na obra de Jesus Cristo. Se nós estamos aqui hoje, tomamos conhecimento desta palavra, se nós meditamos acerca da vida e da obra de Jesus, e se nós sentimos a presença do Espírito Santo, tudo isso se deu por intermédio de Jesus e da sua vida. Então, aqueles sacrifícios que eram efetuados naquele tempo e que tinham o papel apenas de cobrir os pecados, em Jesus Cristo, de uma única vez, estes pecados são definitivamente perdoados. Os pecados, o pecado do povo, de toda a humanidade em Jesus Cristo, são todos perdoados. Não são cobertos para, como diz aqui, mais um versículo, no versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. No versículo 11 diz: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca podiam tirar os pecados. Então, todos aqueles sacrifícios que eram ofertados não tinham o poder de perdoar os pecados. A cada dia, todos os anos, os sacerdotes apresentavam o mesmo sacrifício para cobrir, para expiar os pecados do povo. Mas em Jesus Cristo, este sacrifício que foi aceito por Deus, ele aconteceu uma única vez. Amém. E aqui, com o sacrifício de Jesus, nós meditamos a respeito de um ponto que nos une com Deus. Agora nós estamos dentro de uma aliança poderosa com Deus, a criatura e o Criador novamente reconciliados por meio de um único recurso que foi vertido naquela cruz, que foi o sangue de Jesus. No sangue de Jesus há a remissão dos pecados. No sangue de Jesus há um resgate da nossa alma para Deus, em desfavor do poder do pecado que habita e que habitava nas nossas vidas. Então o sangue de Jesus, ele tem um poder genuíno de nos regenerar, tem um poder genuíno de transformar o nosso ser, de nos dar um passaporte que nos leva direto para Deus. Lá em Êxodo, quando, por ocasião das 10 pragas, a última delas, a igreja se lembra, que foi ali o anjo da morte, que passava para matar os primogênitos de cada residência. E por uma determinação de Deus, foi orientado ao seu povo, aos escolhidos, que passasse sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então, quando o anjo da morte vinha, ele passava por aqueles lugares onde havia o sangue aspergido nos umbrais das portas, ele não entrava e não efetuava ali a morte daqueles primogênitos. Da mesma maneira, Jesus, por meio do seu sangue, ele apaga os nossos pecados, que de uma vez por todas não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário, nos foi aberta uma porta. O sangue de Jesus é a chave que nos leva para Deus. E por meio do seu sangue a igreja está de pé, por meio do sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz, que é aspergido em nós somos separados para Deus. Nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus, mediante a nossa confissão e nosso arrependimento genuíno dos nossos pecados. E no versículo 13 diz assim: daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Versículo 14.
porque uma só oblação, ou seja, porque um só ou um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Lá na antiga aliança, o sangue de bodes, de bezerro, de ovelha, não tinha o poder de perdoar pecados. Não tinha o poder de gerar uma novidade de vida. Mas em Jesus Cristo, o sangue dele, de uma vez por todas, um único sacrifício, é aceito por Deus e nos dá a capacidade de sermos santificados. No versículo 15 diz: e também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, 16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Na antiga aliança, o sangue dos animais que eram ofertados a Deus não tinha o poder de transformar a vida de ninguém. Era apenas um símbolo a respeito daquele que viria, dotado de todo o poder e de todo o domínio e de toda a capacidade de escrever nos nossos corações, nos nossos entendimentos, na nossa mente, aquilo que agrada a Deus. Uma transformação genuína, uma transformação verdadeira. E em Romanos capítulo 11, vem dizer que Jesus veio para o que era seu, mas o seu povo não o aceitou. E aí nós vemos, de certa maneira, o endurecimento do coração do povo para quem Deus havia vindo, mas eu vejo como uma porta que Deus abriu para que nós, os gentios, pudéssemos fazer parte desta aliança. Nós vemos aqui a dimensão, o tamanho do amor de Deus, que embora tivesse um povo escolhido, que era o seu povo, o seu Israel, aquele povo para quem ele havia feito a promessa lá desde Abraão. Então, por meio da fé em Jesus, nós adentramos, nós temos acesso também àquelas promessas. Nós somos também a posteridade de Abraão, nós somos o povo também escolhido por Deus, porque por meio da fé em Jesus, nós tomamos posse também destas promessas. Nós tomamos posse também do amor de Deus. Então, o sangue de Jesus, ele nos transmite uma sensação de possibilidade de entrarmos na presença de Deus. Nos transmite a capacidade de nós termos as nossas vidas aperfeiçoadas conforme a sua vontade, conforme os seus desígnios nas nossas vidas. O seu reino é colocado em nós para que nós o desfrutamos, para que nós o vivamos, para que nós possamos testificar do poder de Deus nesta terra. Então, o sangue de Jesus, como ele mesmo disse, lá em Mateus 26 e 28, eu quero ler com a igreja em rápidos tempos, Mateus 26 e 28, ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui é no momento da ceia. E aqui ele está fazendo menção do seu sangue e do potencial que tem o seu sangue. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Definitivamente os nossos pecados estão perdoados por meio do sangue remidor de Jesus Cristo. E este Jesus que verteu o seu sangue no madeiro, na cruz do Calvário, ele se entregou, como o apóstolo Paulo vem dizer, acho que em Colossenses, ele se entregou por amor de cada um de nós. Este amor que nos constrange, porque nós não fizemos nada para merecer este amor. Nós não fizemos nada para ter de Deus o acesso a este amor, mas mesmo assim ele nos amou com este amor incomparável. E a melhor parte,
é que ele verteu o seu sangue, ele foi sacrificado, mas ele ressuscitou. E neste momento ele está à destra de Deus, o Pai. Neste momento o Senhor está à destra de Deus, o Pai, intercedendo por nós e nos esperando para habitarmos com Ele para toda a eternidade. O sacrifício verdadeiro de Jesus, o sacrifício único, sublime, dotado de todo o poder para transformar as nossas vidas, foi aceito por Deus. O sacrifício que agradou, que chegou como um aroma suave para Deus, é o sacrifício de Jesus. E o seu sangue, que foi derramado no madeiro, abriu a porta para nós entrarmos de novo na presença de Deus. Se nós estamos aqui, se nós tomamos conhecimento destas verdades, é porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. E aqui, como nós abrimos aqui a meditação em Hebreus, falando da perseguição, e a intenção do escritor aos Hebreus é dizer: a antiga aliança era boa, mas a nova aliança é melhor. Em Jesus Cristo, se vocês voltarem aos seus preceitos, ao que estava posto na antiga aliança, vocês estão abrindo mão da eternidade, porque somente por meio de Jesus é que nós estaremos com o Senhor para sempre. E aqui, falando de perseguição, eu quero fazer uma aplicação imediata com as nossas vidas. Aqui havia um contexto de perseguição onde os irmãos eram tentados a voltar para as suas vidas antigas, a sua normalidade, a sua rotina, os seus rituais. Nos dias de hoje, a Igreja do Senhor precisa, de igual forma, perseverar, meditando nos mesmos princípios, porque nós tomamos conhecimento de algo melhor do que nos estava proposto antes de Jesus, com a nossa vida secular, com as nossas crenças em coisas supérfluas, mas em Jesus Cristo tudo é perfeito, tudo é possível. Em Jesus Cristo nós podemos ser separados para Deus, e por meio do sangue de Jesus nós podemos ser santificados para Deus. Por meio do sangue de Jesus nós podemos testificar do poder de Deus e, evidentemente, nós somos tentados a nos retirar da presença de Deus para voltar aos nossos preceitos antigos, à nossa vida antiga, à nossa maneira de viver antiga, ou o pior ainda, nós somos tentados a ter uma vida de dualidade, onde nós servimos ao Senhor e ainda estamos com os nossos olhos voltados para o mundo e as suas perversidades. Mas em Cristo Jesus nós não podemos titubear. Pelo sangue de Jesus, pelo exemplo que Ele nos dá de entrega, de devoção, de reverência, de obediência a Deus o Pai, quando Ele, antes de ser levado à cruz, Ele ora ao Senhor e pede para que Deus o Pai o livrasse daquele cálice, mas que todavia se cumprisse a vontade de Deus. Da mesma forma, a sua igreja, o seu corpo aqui na terra, ele precisa perseverar. As afrontas, as provas, as tentações para nós voltarmos, para nós recuarmos da presença de Deus, elas são constantes na nossa vida, mas que a nossa maior inspiração seja o sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz e que trouxe para nós a capacidade e o poder de estarmos de novo reconciliados com Deus, porque somente por meio do derramamento de sangue é que há perdão dos pecados. E o derramamento de sangue já aconteceu através da vida de Jesus Cristo. E nós, dentro de um contexto atual, onde nós somos tentados pelas muitas coisas que nos são ofertadas, que são postas diante dos nossos olhos, das tentações que vêm à nossa mente, das nossas muitas lutas espirituais, que nós possamos perseverar, inspirados em Jesus. Porque Jesus é aquele que tem o auxílio adequado para cada tipo de situação da nossa vida. Ele é a nossa inspiração de entrega, quando Ele se dá por amor. Ele é a nossa inspiração de obediência, quando Ele não deixa prevalecer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Ele é um exemplo de sensibilidade e de comunhão e contato com Deus.
e ele nos inspira a que nós vivamos de igual forma. O sangue de Jesus vertido na cruz foi um ato único e suficiente para nos reconciliar com Deus. Mas a partir do momento em que nós tomamos parte disso aqui, nós somos convidados a viver a vida de Cristo. Nós somos convidados a refletir a Cristo. Nós somos convidados a ter uma vida onde Cristo seja ou se torne conhecido através das nossas vidas, para a glória e louvor do seu santo nome. Então as perseguições que ora sofremos, que dentro de um conjunto, de um contexto de especulação, está proposto para a igreja, e não somente de especulação, mas de escritura, porque Apocalipse vem falar disso, Daniel falou a respeito disso, das muitas perseguições que vamos sofrer. O escritor aos Hebreus alertou aos nossos irmãos primitivos acerca das perseguições, mas uma única mensagem ela é colocada dentro do nosso coração: a nossa perseverança, porque em Jesus nós já somos vencedores. Amém. Nós não estamos combatendo um combate ainda com o pensamento se vamos ganhar ou se vamos perder. Nós já vencemos em Jesus. A morte, naquela ocasião, ali das 10 pragas, ela não teve domínio sobre aqueles primogênitos, onde nos umbrais das portas havia o sangue do Cordeiro. De igual forma, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque nós estamos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, vertido no madeiro. E este é o sangue da nova aliança. Não é um sangue supérfluo, não é um sangue à toa, é o sangue de uma aliança que foi firmada entre Deus e o seu povo. Nós não estamos aqui com dúvida, nós estamos aqui diante de um fato, de uma realidade, não de algo que possivelmente virá, mas de algo que de fato já está presente, e nós já tomamos posse disso. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, e por essa razão, como lá em Levítico, o Senhor nos chama para a sua presença por meio de uma vida devota, por meio de uma vida piedosa. E o que é uma vida piedosa? Uma vida de fidelidade a Deus. E onde se dá a fidelidade? Nas provações, nas tentações, nas lutas espirituais, no momento de se colocar diante de Deus para que sejamos um instrumento em suas mãos. Então é desta forma que nós estamos aqui diante do Senhor e que nós estaremos com Ele para sempre, porque uma aliança já foi firmada pelo sangue de Jesus. Nós vamos cear agora. Ao final da ceia eu faço a oração, mas que nesse momento nós possamos refletir mais ainda sobre o poder do sangue de Jesus nas nossas vidas, possamos refletir de que nada, nem ninguém poderá nos tirar da presença do Senhor, porque o seu sangue foi vertido na cruz para nos proporcionar um relacionamento e uma comunhão com Ele para toda a eternidade. Amém.